Salve Maria Puríssima, queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao curso sobre a consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grion de Montfort. Nesta primeira aula, eu quero falar a respeito da vida de São Luís. Quem foi São Luís que escreveu esta obra tão extraordinária que é o Tratado? Quando eu li pela primeira vez o tratado, fiquei admirado com a riqueza e logo me veio uma curiosidade em querer saber quem era São Luís. Então, nada melhor do que começar esta primeira aula falando quem foi São Luís Maria Grion de Montfort, porque uma boa parte dos consagrados não conhece a vida deste santo tão extraordinário. E eu quero começar dizendo que o nascimento de São Luís Maria Grion de Montfort, ele foi anunciado. Veja que a chegada de São Luís era esperada pelo povo francês. Até porque São Vicente Ferrer, pregando numa aldeia na França, em uma capela dedicada a Nossa Senhora, esta capela que estava toda em ruína, levou uma certa tristeza ao coração de São Vicente Ferrer. Mas o mesmo profetizou, dizendo: nos tempos distantes, Deus vai fazer suscitar um homem aqui. E este homem será perseguido, será caluniado, mas por uma graça especial de Deus, também irá restaurar esta mesma igreja. Passou-se 2 séculos e o povo na França identificava em São Luís o homem profetizado por São Vicente Ferrer. E em uma ocasião, São Luís já era padre, pregando exatamente naquela capela, ele vai dizer: eu sou este homem, em relação à profecia que São Vicente Ferrer tinha feito. E aí São Luís, apesar de todas as suas dificuldades, ele restaurou aquela capela e aquela capela se tornou uma das capelas mais lindas daquela diocese. Então veja que coisa extraordinária, São Luís foi profetizado, a espera, o nascimento de São Luís era esperado pelo povo. E este homem, de fato, foi escolhido já desde o ventre maternal de sua mãe para tal missão. Que tal missão? São Luís se tornaria o apóstolo de Maria Santíssima. Então, no dia 30 de janeiro de 1673, nasceu na França São Luís Maria Grion de Montfort. Veio de uma família numerosa, seus pais tiveram 18 filhos. Dos 18 filhos morreram 9 e dos 9 que restaram, 3 se tornaram padre, entre eles São Luís, e 3 irmãs se tornaram religiosas. É bonito ver os historiadores dizendo que São Luís parece que já nasceu com a devoção mariana no seu coração. Ele desde pequeno já rezava a Virgem Maria, já ficava parado diante da imagem de Nossa Senhora, rezando e contemplando a imagem da Virgem Maria. Uma vez ele viu sua mãe chorando e ele exortou a mãe dele a sofrer com paciência e a oferecer todo o sofrimento dela a nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, uma criança que tem essa atitude já vai demonstrando os sinais de que Deus de fato havia escolhido, esse menino que se tornará no grande São Luís Maria Grion de Montfort. E aí São Luís aprofundando na sua vida de oração, buscando a Deus, ele começa a ficar inquieto, querendo saber o que Deus queria dele, qual era a sua vocação. E aí, diz os historiadores que São Luís um dia rezando diante de uma imagem de Nossa Senhora, é ali que ele escuta uma voz dizendo: tu serás sacerdote. Então foi diante de uma imagem da Virgem Maria que ele então recebe ali a missão, a vocação dele, a confirmação da vocação dele, que ele deveria então se tornar um sacerdote. São Luís, ele era tão apaixonado por Nossa Senhora que nesse livro aqui, o que eu indico é esse aqui, do Lecron, quem quiser aprofundar a vida de São Luís, que fala que São Luís, mesmo na época da escola, ele sempre ia visitar uma das imagens de Nossa Senhora, antes e depois até mesmo da aula. Então, antes da aula e depois da aula, era muito natural as pessoas verem São Luís em uma igreja, ajoelhado diante de uma imagem da Virgem Maria. Os seus colegas chegam a dizer que, às vezes, ele ficava 1 hora ali ajoelhado, imóvel, rezando e contemplando a imagem da bem-aventurada Virgem Maria. Então, São Luís, recebendo ali
a confirmação da sua vocação, que ele deveria então se tornar um sacerdote, ele então vai entrar no seminário de São Sulpício, e ali ele sofre muita perseguição, ele vai ser humilhado pelos seus superiores na frente de todos os seus colegas. Ele, às vezes, vai até tentar falar, até mesmo com o seu confessor, e nem sequer o confessor vai querer receber São Luís. Então, de fato, a profecia de São Vicente Ferrer se cumpre. São Luís foi tão perseguido, ele sofreu tanto para poder fazer a sua missão, o seu trabalho de evangelização, que uma vez escrevendo para uma de suas irmãs, São Luís se comparava a uma bola. Ele dizia, uma hora eu sou chutado para um lado, uma hora eu sou chutado para o outro. Mas mesmo assim, São Luís sofria tudo isso com silêncio, com muita paciência, entregando tudo nas mãos de Nosso Senhor e entregando tudo também nas mãos de Nossa Senhora. E nesse período ali no seminário, São Luís foi nomeado bibliotecário. Então, cuidando da biblioteca do seminário, São Luís leu quase todos os livros que falavam a respeito da devoção a Nossa Senhora. Mas um livro ele tinha um amor especial, que era exatamente o livro do autor Boldon. E esse livro falava exatamente sobre a Santa Escravidão, a Santa Mãe de Deus. Esse era o livro que São Luís, então, mais apreciava. Ele faz ali, então, a sua consagração e se torna já um consagrado a Nossa Senhora pelo método da Santa Escravidão. Ele chamava esta consagração assim, de Santa Escravidão. E aí diz aqui no livro de Lecron que São Luís passou a ser um grande propagador desta santa escravidão de amor a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. E ali no ventre de Nossa Senhora, por meio da sua consagração, São Luís sempre aspirando o desejo de ser santo, de agradar a Deus. Desde pequeno, São Luís já tinha esse grande intuito no coração de se tornar um grande santo. Tanto que um dia, ainda na sua infância, ele achou um livro com várias figuras obscenas. Esse livro pertencia ao pai dele. São Luís viu aquilo, ficou horrorizado com aquela situação e ele pensou o que fazer com aquele livro. Ele pensou em jogar fora ou se rasgaria e ao mesmo tempo ficou pensando no que fazer porque seu pai tinha um temperamento completamente forte e colérico. Mesmo assim, São Luís rasgou e se desfez daquele livro porque ele era um grande amante da pureza. Então foi na escola da Virgem Maria que São Luís foi adquirindo essas virtudes, que foi lutando para se tornar no grande santo que ele se tornou. São Luís, ele vivia também um grande desapego, era completamente desapegado. O seu maior amor também, além da Virgem Maria, de Nosso Senhor, era os pobres. São Luís, ele usava uma batina completamente surrada, rasgada. Os pobres via São Luís ainda mais pobre do que eles. Um dia eles até fizeram uma coleta ali e deram uma esmola para São Luís. E São Luís ia vivendo ali então a sua pobreza. Um dia até ganhou uma batina nova, mas sem experimentar, sem provar aquela batina, ele já fez uma doação, deu ela em esmola. São Luís, grande amante dos pobres, um dia encontrou um mendigo na rua, todo coberto de úlcera. São Luís coloca ele no ombro, já era tarde, estava tudo fechado, e leva para sua casa. Ele acorda ali então o porteiro gritando, abram a porta para Jesus Cristo. São Luís, ele reconhecia então nos pobres, nos irmãos de rua, a própria pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele tanto amava os pobres. São Luís, um dia, vivendo a sua pobreza, chegava até mesmo pedir esmola, passou fome por muita necessidade. E um dia então São Luís foi pedir esmola em um convento. Pediu, dai-me uma esmola em nome de Jesus, e essa mesma esmola foi negada. São Luís virou as costas e indo embora, uma das irmãs reconheceram que ali era o padre São Luís. E aí perguntaram, correram ao encontro dele e viram que era ele e falaram, padre, por que o senhor não falou que era o senhor? Aí ele disse assim, bom, se negaram uma esmola em nome de Jesus, por que daria uma esmola em nome de Luís? Veja que santo extraordinário, gente. A vida de São Luís
deve impactar a nossa vida. O seu amor para com Nossa Senhora deve também nos levar a um ardente desejo de amar cada vez mais a Virgem Santíssima. E aí São Luís continua sua missão. Ele vivia muito entre os pobres, nos hospitais. São Luís viajava muito pregando, queria até fazer missão fora da França. É quando ele vai até o Papa, e o Papa então o envia como missionário da França e acaba indulgenciando um crucifixo que São Luís andava. Ele também usava uma imagem de Nossa Senhora na mão, essa mesma imagem que ele até morreu segurando, apertando esta imagem, sempre carregou esta imagem da Virgem Maria consigo. Ele amava tanto a Virgem Maria que no livro chega a dizer que quando São Luís, por qualquer lugar que ele passava, que tivesse uma imagem da Virgem Maria, ele saudava aquela imagem. São Luís chamava Nossa Senhora carinhosamente de Nossa Boa Mãe. Diz que quando ele pronunciava isso, ele pronunciava de uma maneira tão angelical que as pessoas que ouviam São Luís dizendo isto, elas eram comovidas a só escutar o santo chamar a Virgem Maria de Nossa Boa Mãe. São Luís diz que a pregação dele sobre Nossa Senhora era diferenciada, era a coisa mais extraordinária. Diz que um dia pregando sobre a Virgem Maria, São Luís se transfigurou, o seu rosto começou a reluzir uma luz muito forte e as pessoas nem conseguiam mais enxergar o rosto de São Luís, todos julgavam que ali era um anjo, um arauto, como disse o Papa Pio XII a respeito do arcanjo Gabriel, que era o primeiro arauto das glórias de Maria. Então São Luís era comparado a um anjo, um arauto das glórias da Virgem Maria. E ali o povo só sabia que era ele porque reconhecia por meio da sua voz. Olha que homem extraordinário. Pelo fato de tanto amar a Virgem Maria, ele era chamado de o teólogo de Maria. Era também chamado de metafísico de Maria. Olha que forte isso. Metafísica quer dizer aquilo que transcende as coisas naturais da física. Veja então como São Luís era eloquente. Veja como São Luís de fato era um homem extraordinário quando se falava das coisas do céu, mas sobretudo a respeito de Nossa Senhora, a quem ele também chamava de minha princesa. E o seu amor para com Nossa Senhora se manifestava de diversas formas. Além dele carregar uma imagem da Virgem Maria, São Luís também tinha um terço muito grande. Então o povo sempre via ele pelas ruas recitando o Santo Rosário. Ele era até conhecido como o padre do terço grande, de tanto que São Luís amava recitar as Ave-Marias, o tanto que ele amava de recitar o Santo Rosário. Um dia São Luís se atrasou para o santo sacrifício da missa e pediram uma criança para ir lá chamá-lo. A criança bateu na porta, chamou São Luís, mas não teve nenhuma resposta. Então o menino olha pelo um buraquinho que havia ali na porta e ele vê uma senhora de branca toda reluzente de luz sobre o ar, suspensa no ar, e vê São Luís ajoelhado e ela falando com ele. Outra vez um coroinha também viu esta cena de São Luís ali falando com Nossa Senhora. Imagina só, gente, antes da Santa Missa, São Luís atrasou porque estava rezando, estava num colóquio com Nossa Senhora, estava conversando com a Virgem Maria. Eu fico pensando como que depois disso ele celebrava a Santa Missa. Imagina a piedade, o amor, a devoção. Imagina o momento da homilia, como que não era. Ele primeiro se alimentava aos pés de Nossa Senhora para depois ali trazer aos fiéis da igreja, sem nenhuma dúvida, os grandes orvalhos do céu. São Luís, inflamado de amor por Deus e pela Virgem Maria, fazendo suas missões, incomodava na época a heresia do jansenismo. Esse povo chegou até mesmo a querer matar São Luís. Eles então colocaram veneno numa sopa. São Luís tomou, quando percebeu já tomou um antídoto, se recuperou da saúde ali, não morreu, mas ele ficou com uma saúde muito frágil, muito debilitado. E aí é quando então São Luís começa a pensar em escrever o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. São Luís se retira
é no silêncio, na oração, na penitência, que ele vai escrever esse grande livro. Provavelmente São Luís escreveu o tratado em um eremitério, onde viviam os eremitas, e foi ali, no silêncio, como eu dizia, na oração, na penitência, que ele nos escreve esse tesouro extraordinário que é o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. A sua vida foi curta, foram 16 anos de sacerdote e morreu aos 43 anos de idade. São Luís morreu fazendo missão, porque ele se recordava daquela passagem do Evangelho: feliz é o servo que quando o Senhor voltar, o encontrará trabalhando. Então ele queria morrer assim, fazendo missão, queria morrer assim, trabalhando. A sua última pregação, ele mal se sustentava no púlpito, ele estava com muita febre, trêmulo, e quando ele terminou, São Luís cai numa cama para nunca mais se levantar. São Luís queria morrer fazendo penitência. Ele queria que o colocasse sobre uma palha, mas o seu confessor o obrigou com que ele deitasse em um colchão. E ali São Luís, falecendo, entregando a sua vida nas mãos de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, uma multidão aglomerava aquele lugar. Algumas pessoas queriam entrar para ver São Luís naquele leito. Assim ele permitiu com que entrasse, e São Luís abençoou aquele povo com o seu crucifixo indulgenciado pelo Papa. E ali São Luís, diz aqui no livro de Lecron, ele estava com uma corrente nos pés, nos braços, na cintura e no pescoço. São Luís estava todo acorrentado no momento que ele ia fazer a sua passagem deste mundo para a eternidade. São Luís fica um tempo em silêncio e todo mundo olha para ele achando que ele já tinha morrido, e de repente São Luís fala: não me adianta mais tentar, eu agora partirei e não mais pecarei. Gente, olha que coisa bonita. O que mais motivava o coração de São Luís, o que mais enchia o coração dele de alegria no momento da morte, era saber que ele não iria mais pecar, ele não iria mais ofender Nosso Senhor. Sem nenhuma dúvida, isso nos mostra o quanto São Luís amava de fato a Deus e o quanto São Luís amava de fato Nossa Senhora. Mas antes disso, ele chegou até, antes da sua morte, ele chegou a deixar um testamento. E teve algo que eu li que me comoveu muito. São Luís, ele queria que quando morresse, o corpo dele fosse colocado no cemitério e que o coração dele fosse colocado no altar da Virgem Maria. Gente, olha que coisa extraordinária. Veja a que ponto vai o amor de São Luís para com Nossa Senhora. Agora, eu pergunto a você, querido escravo de amor de Jesus pelas mãos da Virgem Maria, você é aspirante desta consagração. Será que nós amamos tanto assim Nossa Senhora como amava São Luís? Se a resposta for não, calma. Nós ainda estamos no processo, no caminho, mas olhe para a vida desse Pai de todos os escravos de amor e veja o que Deus espera de nós. Veja na vida de São Luís aquilo que a Virgem Maria quer fazer em nós também pela nossa consagração. Infelizmente, nesse vídeo nós não iremos falar sobre toda a vida de São Luís. Cabe também a cada um aí estudar um pouco mais sobre a figura desse grande santo. Mas eu quero falar que São Luís influenciou outros santos, como São Padre Pio, que viveu esta consagração, influenciou também São Maximiliano Maria Kolbe, influenciou o Santo Curadás, mas eu quero falar de modo especial da influência de São Luís também na vida dos papas, como, por exemplo, o Papa Leão XIII, que foi aquele que beatificou São Luís. Ele acabou lendo o livro Segredo do Rosário, em virtude da beatificação de São Luís, e ele ficou tão admirado desse livro que o Papa Leão XIII, ele então, todo ano, no mês de outubro, ele escrevia uma encíclica sobre o Santo Rosário. E não é à toa que o Papa Leão XIII é conhecido na Igreja como o Papa do Rosário. E veja, ele foi influenciado por este grande santo, que é São Luís Maria Grião de Montfort. Também temos a figura do Papa Pio X. O Papa Pio X leu o tratado, fez a sua escravidão de amor, e o Papa Pio X não escrevia nenhuma encíclica sobre Nossa Senhora sem antes ler o tratado, para ter o Tratado da Verdadeira Devoção como uma grande inspiração para os seus escritos. E o outro Papa recente, que foi influenciado por São Luís,
sem nenhuma dúvida, foi São João Paulo II. São João Paulo II tira do tratado da espiritualidade de São Luís aquilo que é o lema do seu pontificado, que é totus tu, que significa todo teu. O Papa São João Paulo II teve um contato com esse tratado, com o livro, com o escrito de São Luís, quando ele estava pensando em deixar a devoção à Nossa Senhora que ele tinha aprendido dos seus pais, por causa do estudo da Cristologia. E aí é quando o próprio São João Paulo II diz que São Luís Maria Grignion de Montfort fez ele enxergar que a devoção à Nossa Senhora era cristocêntrica, ou seja, Jesus Cristo é o centro desta devoção. Bom, é um vídeo pequeno, curto, poderíamos falar tantas outras coisas a respeito da vida de São Luís, mas fica para nós nessa primeira aula quem foi São Luís Maria Grignion de Montfort, o grande apóstolo da Virgem Maria. Maria Santíssima, eu vos amo com amor eterno, ó Santa Mãe de Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.